A paz do Senhor, irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade da Igreja Batista estar dando um espaço para o Ministério Infantil. Eu preparei uma mensagem, tá? E só que antes eu gostaria de estar orando com os irmãos. Obrigada, Senhor meu Deus, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, ó Pai, mediante todas essas aflições que estamos vivendo, Senhor. Obrigada pela nossa família, obrigada pela nossa igreja, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Eu separei aqui uma mensagem que está no livro de Juízes, do capítulo 6. Aí, assim, eu vou estar lendo alguns versículos, tá, irmãos? Porque ele é muito extenso, tá? E para não ficar muito prolongado, né, eu separei aqui alguns versículos aqui. Eu vou estar lendo aqui o primeiro, tá? Versículo do capítulo 6, que diz assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos. No capítulo 7 vai estar dizendo assim, no versículo 7: E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos medianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terras habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. E aí, pulando aqui para o versículo 11, vai ser aonde, né, o anjo do Senhor vai falar com Gideão. No momento que ele está sentado, né, que ele estava sentado debaixo de um carvalho, então o anjo do Senhor veio e falou com ele, que se encontra no versículo 12. Diz assim o anjo do Senhor: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só. E ele lhe disse: Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és o que comigo falas. Eu vou até aqui, tá, irmãos? Esse capítulo ele vai até o versículo 40, o capítulo 6 de Juízes, mas eu vou ficar até aqui. O que eu queria trazer para os irmãos nessa noite, nessa reflexão desses versículos, desse texto que fala de Gideão, né? Eu coloquei aqui assim um subtítulo que diz assim: Entre o medo e a fé, falando de Gideão, né? Deus permitiu, né, que eles ficassem durante 7 anos por causa de um pecado que eles cometeram, né? E esse profeta que Deus enviou lá foi para falar para eles qual era o pecado que eles estavam cometendo, né? Que foi a adoração dos deuses amorreus, né? Eles deixaram Deus de lado, nosso Deus de lado, nosso verdadeiro Deus, o mesmo Deus que tirou ele da escravidão do Egito, para fazer adoração para outros deuses. Então isso foi mal aos olhos de Deus e Deus permitiu que eles durante 7 anos ficassem nas mãos dos medianitas. Aí eu coloquei assim, entre o medo e a fé, né? O medo, muitas das vezes, ele é gerado em nós, né, mediante algum trauma que nós passamos, e isso causou uma ferida na nossa alma, e assim, não tratado, né, isso bloqueia a gente, ele paralisa a gente. O medo não deixa a gente ir adiante, ao contrário da fé. E ter medo
é bem diferente do que temer ao Senhor. Temer ao Senhor é a gente, né, ter reverência ao Senhor, respeitar a Deus, reconhecer a grandiosidade de Deus e a sua santidade. O medo é o contrário da fé. Eu separei aqui em Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, Hebreus 11, deixa eu abrir aqui, que diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a gente não vê, né? A gente não vê, mas a gente espera. É o firme fundamento, a gente espera na fé. E o medo, ele bloqueia tanta gente, né? Que a gente deixa de fazer as coisas, né? E não dá continuidade naquilo que Deus quer, ou até mesmo nas nossas coisas, né? E sempre que a gente age com medo, o que vem na nossa mente são obstáculos. Ah, eu não vou conseguir, eu não vou resolver o que eu tenho para resolver, porque aquele medo bloqueou você. E quando a gente age pela fé, a gente vê a vitória ao invés do medo, né? A gente tem a certeza da vitória, porque a gente está com uma fé fervorosa, então a gente segue adiante sabendo que nós vamos ter a vitória. O medo não, a gente coloca obstáculo em tudo, por isso que a gente para, né? Agora falando aqui um pouquinho de Gideão, né? Gideão ali, se a gente for olhar aqui no versículo 11, aqui está dizendo que ele estava debaixo da árvore malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ele também se encontrava num momento de medo ali, porque naquela época eles tinham que correr para dentro de cavernas. Quando os midianitas iam atacá-los, eles se escondiam em cavernas, né, em montanhas, né, para poder guardar um pouco do que eles tinham, porque aquele povo entrava e pegava os pertences deles todo. Então muitas das vezes eles se escondiam em cavernas. E aqui nesse versículo 11 mostra que Gideão estava com medo. E eu entendo o porquê desse medo, né? Nós nos colocando no lugar deles, que ficaram durante 7 anos sendo pressionados, oprimidos pelo aquele povo, com certeza gerou um trauma e gerou um medo, e ele paralisou. Deus podia muito bem, né? Por ele mesmo, porque ele é Deus de todas as coisas, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono do mundo, ele por ele mesmo podia dar um fim naquela situação ali dos medianitas. Mas não, ele preferiu pegar um homem, Gideão, né, que estava lá com a sua fé adormecida, e levantar ele, como tantos outros Deus levantou, né? Preferiu levantar ele para mostrar novamente para o povo que Deus é Deus, que Deus faz todas as coisas, mas que nós temos que estar junto com Ele, né? Nós temos que estar com a nossa fé, mediante todas essas situações, a nossa fé tem que estar firme no Senhor, esperançosa, perseverante, né? Em todas essas situações que nós estamos vivendo. Deus podia ter pego também um homem que fosse mais corajoso, um homem que fosse mais forte, mas não, ele preferiu Gideão. Porque Gideão era um homem valoroso, né? Aqui fala no versículo 12, e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então, muitas das vezes, a nossa fé, ela para, o nosso medo toma conta da nossa fé, acaba tendo mais espaço dentro da gente, e isso faz com que a gente para. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de muita aflição, muita informação, o mundo está nessa situação toda, muitas pessoas estão parando por causa do medo, muitas pessoas estão deixando de falar do amor de Deus por causa do medo. Porque muitas das vezes nós mesmos, né, preferimos ouvir algumas notícias que isso vai acabar nos prejudicando do que nos alimentar da palavra de Deus, né? Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais a gente se alimentar da palavra de Deus, quanto mais a gente ouvir, nós vamos estar com a nossa fé elevada, nós vamos estar forte para quando acontecer essas tribulações, a gente poder continuar, não poder parar, não deixar que o medo paralisa a gente, não deixar que o medo bloqueie a gente. Deus, ele permitiu que eles tivessem durante aqueles 7 anos, aquela situação, né? Porque eles pecaram. Por que eles pecaram? Provavelmente eles se afastaram de Deus. E quando a gente se afasta de Deus, a gente está mais
apto a cometer o pecado, né? E o pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, né? O que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente escuta, como a gente age, todas essas coisas desagradam a Deus e é o pecado. Por isso que nesse momento que nós estamos passando, nós temos que nos agarrar a Deus sim e aumentar a nossa fé, pedir a Deus, Senhor, aumenta a minha fé nesse momento que nós estamos passando, porque eu tenho certeza que nós vamos ter a vitória. Só que para isso a gente tem que ouvir. Às vezes a gente não quer parar para ouvir uma mensagem, né? Não quer parar para ouvir um louvor. Eu não sei o que está acontecendo, né? Tem muitas pessoas que nesse momento estão mesmo aí fazendo o seu colocando mais em prática ainda o seu jeito de ser, fazendo mais pecado, porque não está ouvindo a palavra de Deus, não está querendo ouvir a palavra de Deus, não está se alimentando. E aí, algumas pessoas que também escutam muito essas informações, paralisa igual o Gideão paralisou. O medo ali parou ele. Ele ficou com medo, ele estava debaixo daquele carvalho, guardando o trigo ali, malhando o trigo, guardando aquele trigo com medo dos medianitas. Será que precisava daquela situação? Precisava, porque Deus... Aí a gente pode pensar, poxa, Deus foi ruim com aquele povo. Deus não foi ruim com aquele povo. Quantas vezes Deus provou para aquele povo que Ele é Deus, que Ele é Deus de todas as coisas, que Ele liberta, que Ele salva, né? Que Ele libertou aquele povo da escravidão, e mesmo assim aquele povo foi e deixou Deus de lado e começaram a fazer adoração para outros deuses, né? Esquecendo Deus. Então, nesse momento, tem muitas pessoas que estão fazendo desse jeito, né? Eu não digo a nossa igreja, mas tem muitas pessoas, muitos cristãos, muitos evangélicos que estão com medo mesmo. E por isso, por esse medo, parou de fazer a obra de Deus, paralisaram. De repente gerou algum trauma na cabeça deles, eu não sei, né? O que se passa. Mas nós não podemos, irmãos, parar, porque eu acredito que é nesse momento, que é nessa hora que Deus está provando a nossa fé, que Deus está nos colocando num campo de batalha, que se essa situação veio para que nós assim nos fortalecemos mais, então que nós nos agarremos mais à palavra de Deus, porque só a palavra de Deus vai nos fortalecer, só a palavra de Deus vai nos dar vitória, porque nós temos a certeza de que nós temos um Deus que liberta, um Deus que é vitorioso, um Deus que é varão de guerra, que está na frente, né? Que Ele é o nosso general e que nós vamos sair dessa situação. Nós não vamos ficar, eu creio em Deus, que nós não vamos ficar 7 anos pelejando contra isso que está acontecendo. Nós estamos 2 meses nessa situação, mas eu acredito assim que nós estamos em oração, em jejum, em joelho dobrado, pedindo a Deus, Senhor, vem o nosso socorro, aumenta a nossa fé, tira todos os nossos medos para que a gente possa prosseguir caminhando contigo, para que a gente possa continuar fazendo a tua obra, Senhor. Tira os nossos medos, ó Deus. Olha, gente, essa é a mensagem que eu quis deixar para vocês essa noite, né? Que Deus possa vir aumentar a nossa fé mesmo e tirar todo o medo da nossa cabeça, do nosso coração, para que a gente não para no meio do caminho, porque tem muita coisa ainda para a gente fazer para o Senhor, para a gente falar para o Senhor, e eu creio que tudo isso vai passar, e quando terminar, nós vamos dar o nosso grito de vitória, e nós vamos dizer, Senhor, muito obrigado, quando eu orei, o Senhor me ouviu, e o Senhor aumentou a minha fé. Então, não vamos também, né, querer provar Deus quando Deus está falando com a gente e a gente quer prova de que Deus está... Será que é Deus mesmo que está falando? Porque Gideão fez isso, né? Ele pediu a Deus que provasse a ele. Se o Senhor tem agrado a mim, é comigo mesmo que o Senhor está falando, então me prova. E no capítulo 19, no versículo 19, no versículo 37 e o 39 e 40... Deus vai dar provas para ele ali que é ele que está falando mesmo. E aí ele, né, parece que assim, quer ver para crer. Então a gente não estou conseguindo identificar se é Deus que está falando. Pede ajuda ao Espírito Santo, que ele vai te dar
entendimento. E se a coisa é boa para se fazer, é porque é Deus que está falando. Se a coisa desagrada, se a coisa é ruim, o Espírito Santo vai te incomodar e vai falar, não é esse caminho. Agora, se é algo que está te levando, que está dentro da palavra de Deus, é porque é Deus que está falando. Então deixa Deus falar com você, para você não temer, para você não ter medo, para você dar prosseguimento à palavra de Deus, que não pode parar. É nesse momento que muitas pessoas estão precisando de ouvir a palavra de Deus, para que não venha cair em pecado, para que Deus não venha abolir, para que Deus não venha nos jogar 7 anos de sofrimento, ou mais até, porque Ele é dono de tudo, então ele dá o tempo que Ele quiser, é o tempo dEle. Acredito que nós não vamos precisar de ficar esperando tanto, porque nós temos fé, nós temos confiança que tudo isso vai passar. E eu quero deixar essa mensagem e aquilo que eu não pude falar, eu espero ter sido clara, que nós possamos ter fé e esse medo possa ir embora das nossas vidas para a gente continuar a falando da palavra de Deus. Essa é a mensagem que eu deixo e mais uma vez eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Um beijo grande para vocês, tá? Batista Monte Aurélio. Tô com muita saudade dos irmãos. Um beijo.